Nessa noite eu quero compartilhar com a igreja uma palavra do Senhor, e ela se encontra em João capítulo 6, a partir do versículo 32, 33, 34, 35 e o versículo 48. E a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disse-lhe: Senhor, dai-nos sempre este pão. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. 48. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha com esta palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração através do Teu Espírito, que o Senhor possa entrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, fazer aquilo que está no Teu coração nessa noite, Pai. Nós oramos em favor de todos aqueles que estão nos assistindo, estão nos vendo, estão nos acompanhando. Nós oramos pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelas famílias, e que o Senhor venha ser o pão nosso de cada dia, o nosso alimento, o nosso sustento, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Querido, a declaração que faz Jesus aqui, a afirmação que Ele faz, ou a declaração que Ele faz, Ele se coloca como o pão da vida. Significa que Ele é quem dá o poder na vida espiritual das pessoas, e Ele também pode dar a vida eterna aos teus filhos. Ao afirmar ser o pão da vida, querido, Jesus, Ele nos ensina que somente Ele provê a vida eterna àqueles que estão mortos em seus pecados e delitos. Somente através de Jesus é que podemos ter a vida eterna. E essa verdade acerca da obra redentora de Cristo é declarada enfaticamente ao longo de toda a Escritura Sagrada. E quando nós observamos a palavra dentro desse texto que nós lemos nessa noite, nós podemos entender então que Jesus agora ele faz uma declaração, uma expressão: eu sou o pão da vida. E onde Jesus agora ele está se equiparando como o principal alimento do seu povo. Eu quero deixar de lado aqui, querido, todo um pouco da cultura judaica e romana. E nós sabemos também aqui sobre a utilidade do pão nosso de cada dia, do nosso pãozinho que está em nossas mesas. Quem pelo menos não conhece um pãozinho, de todos os dias, no café da manhã, como um alimento saudável para nutrir a nossa vida, para irmos para o nosso dia a dia. A verdade é que hoje em dia, talvez o alimento, o pão ficou muito caro, está raro em muitas mesas do povo brasileiro, em virtude de uma economia que está assolando muitos brasileiros, e o alto preço do pão. Mas porém nós temos uma consciência de que este é um alimento imprescindível na cultura brasileira também. Então, querido, ao utilizar a expressão eu sou o pão da vida, Jesus ele queria trazer a seguinte ideia para os seus discípulos, para aqueles que estão buscando andar nos seus caminhos e nas suas verdades. Ele queria que eles olhassem para Jesus e vissem em Jesus a única fonte de alimento para a sua alma, para a sua vida. Nós estamos num momento, irmãos, em que a igreja está passando no século 21, um momento de muita dificuldade, de escassez de alimento espiritual. Porque muitas vezes nós estamos sendo bombardeados por tantas outras informações e esquecemos-nos de nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus, ela já foi liberada em favor do seu povo, em favor da sua igreja. E nós temos que olhar para esta palavra como o principal alimento para a nossa vida espiritual. Nós temos que nos alimentar para que nós não possamos ser uns crentes raquíticos,
uns crentes fracos, uns crentes que não estão firmados na palavra da verdade, em meio à adversidade em que está abatida e que está assolada toda a humanidade. E nós observamos que muitos cristãos que não estão consolidados na palavra, que não têm se alimentado da palavra, têm se dado ouvido a muitas outras palavras, a muitos outros questionamentos, e se esquecem do verdadeiro alimento. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos ficar firmados no único alimento que pode nos garantir a vitória, que é a palavra de Deus. Então Jesus, ele se coloca como o pão da vida. E assim como o pão, querido, era o principal alimento material para o povo judeu, Jesus é o único alimento espiritual para a sua igreja. Meu irmão, não existe um outro alimento. O único alimento que pode guardar e sustentar a igreja do Senhor no momento da adversidade está na pessoa de Jesus Cristo e na palavra de Deus. Sem Jesus, querido, a alma perece de fome espiritual. E muitas pessoas estão passando uma sequidão espiritual em meio às adversidades que está acontecendo nos dias atuais. Pessoas estão sendo levadas por muitas informações distorcidas, com mentiras, fora da realidade, deixando o povo, na verdade, assustado. O povo está temeroso, está com medo. Mas nós temos que saber em quem nós temos crido. E nós vamos nos alimentar, a nossa vida, a nossa alma, para que o nosso espírito esteja forte, para que possamos enfrentar as adversidades. Não quero ser irresponsável aqui e dizer que nós não devemos tomar os devidos cuidados. Devemos sim tomar todos os devidos cuidados, mas não devemos viver assustados, acuados, com medos, porque se nós temos a fonte da vida, que é o pão da vida, que está na pessoa de Jesus, que desceu ao céu, que desceu do céu, e está disponível a nós, nós como igreja, precisamos nos alimentar mais. Esse ano estamos num propósito, unidos para semear, e um dos pilares está ali, é a palavra. Sem a palavra, querido, nós não vamos poder semear. Sem a oração, sem a adoração, sem o discipulado, sem o social, nós precisamos nos levantar e saber que o nosso Deus é um Deus que nos guarda, que nos protege. Sem Jesus, então, querido, a alma perece de fome. E hoje nós queremos aqui compartilhar essa palavra com vocês. Outra coisa que eu aprendo com a palavra de Deus, nos versículos 32 em diante, é que Jesus, ele desceu do céu, aleluias, oh glória a Deus, ele já desceu do céu, querido, ele já fez aquilo que estava no coração de Deus. Não podemos nos esquecer, querido, de um fato marcante para a vida dos israelitas, que foi o envio do maná, praticamente o único alimento utilizado por eles, durante os 40 anos na caminhada no deserto, quando eles deixaram o Egito em direção a Canaã, a terra prometida. Eu quero dizer também a você, querido, que nós já deixamos o Egito, oh aleluias, nós estamos em direção à terra prometida, nós estamos em direção a Canaã celestial, nós já fomos resgatados por Cristo, nós fomos transportados para o reino dos filhos do seu amor, nós agora temos um Deus todo poderoso, que cuida da vida do seu povo e da sua igreja. E Deus estava fazendo isso na vida dos israelitas, quando eles estavam saindo do Egito e na sua caminhada para o deserto. Talvez o momento que estamos passando é um momento de deserto, é um momento de dificuldade, é um momento de aflição. Mas eu quero dizer a vocês, querido, que nós estamos em direção à terra prometida. Pelos relatos bíblicos podemos ver que esse alimento, ele vinha do alto. Então quando Deus queria alimentar o povo, lá em Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 14 e 15, vai estar esse relato lá. E diz que o alimento vinha do alto, céus, misturado ao orvalho que descia sobre a terra. Aleluias! E quando se evaporou o orvalho,
E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Aleluias! Assim como Deus, querido, teve todo o cuidado com o seu povo naquela época em que eles estavam saindo do momento de escravidão, estavam passando por um deserto, todos os dias o Senhor os alimentava, assim também Jesus agora se declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluias! Louvado seja Deus! Jesus, ele se coloca como um pão vivo. Versículo 51 do capítulo 6 de João, e ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Oh, aleluias! Jesus já se entregou por mim e por você, querido. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele veio dar a sua vida em favor do mundo. Assim como o maná no Velho Testamento vinha do alto, assim também Jesus desceu dos céus, da parte de Deus. E este é o sentido dos versículos 32 e 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Oh, aleluias! Porque o pão de Deus é o que desceu do céu. Oh, glória a Deus! Jesus é o único alimento espiritual para a sua igreja, para o seu povo. Ele é o alimento, ele é o pão vivo, ele é o pão que Deus enviou em favor do seu povo, da sua igreja. Sabemos que a palavra de Deus, querido, sempre se refere à habitação de Deus no lugar alto, nos céus. A oração de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, ela diz: os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. A oração de Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, 39, reconhecendo que aonde é a habitação de Deus: ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos do homem. Davi, em reconhecimento também, no Salmo 103, versículo 19, ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Oh, aleluias! A habitação de Deus é no céu, querido. Então, assim como a palavra de Deus descreve a morada de Deus sendo nos altos céus, ela também diz que Jesus, o Filho do Deus encarnado, deixou a sua habitação nos céus para residir junto aos homens. Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Que privilégio, querido! O próprio Deus deixar a sua habitação para estar no meio do seu povo, para estar no meio da sua igreja. E muitas vezes nós temos nos esquecido disso, que o nosso Deus, ele resolveu fazer uma morada dentro de nós. Ele habita em nós, ele está em nós. Quando somos conduzidos por ele, quando somos orientados por ele, quando somos alimentados através da sua palavra por ele, nós também somos guiados por ele. Nós lançamos fora todo medo, nós nos levantamos e dizemos: Senhor, graças te damos, Senhor. O Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluias! Um detalhe importante, querido, é que não podemos deixar de mencionar, é que após a sua ressurreição, o Senhor Jesus, o Senhor, ele retornou aos céus, de onde também virá, glória a Deus. A Bíblia diz que eis que vou para o meu Pai preparar um lugar para vós, mas voltarei outra vez para vós. Aleluias! Há uma promessa de Deus para a vida da igreja.
No tempo futuro, querido, Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Naquele dia subiremos ao encontro do Senhor, para estar com Ele em sua companhia para todo sempre na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, querido, capítulo 4, versículo 16 e 18. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sim, querido, meus irmãos, Jesus, Ele veio dos céus, inaugurando um novo tempo para o homem, um novo tempo para o mundo, um novo tempo para a humanidade, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, se você crer, você não vai perecer, você não vai ser atingido, você não vai ficar aflito, você não vai ficar oprimido, você não vai entrar em depressão, você vai se alegrar, porque você tem um Deus poderoso, que vela pela sua palavra, para que ela se cumpra na vida da sua igreja. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este é o alimento verdadeiro, querido, o pão vivo na pessoa de Jesus Cristo, através da sua palavra. E esse pão vivo, meu irmão, ele está disponível aqui nessa noite, ele está disponível, ele está acessível a cada um de nós. Bastamos que nós entregamos as nossas vidas a Ele, que nós corremos para os pés dEle, corremos para a cruz de Cristo, e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Oh, aleluias! Outra coisa que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que Jesus é a garantia do suprimento espiritual. Ele é a garantia do alimento ou do suprimento espiritual. Versículo 31 diz assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 56 e 57, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Oh, aleluias! Que boa notícia, querido! Quem se alimenta de mim, viverá por mim. Precisamos nos alimentar para termos o suprimento espiritual que necessitamos para a nossa vida, para enfrentar as adversidades que surgem em nossa caminhada. Lembre-se, querido, que o maná era o principal, para não dizer o único alimento dos filhos de Israel. Quando estavam saindo do Egito, estavam no deserto, passando por dificuldade, por lutas. Talvez você esteja passando por deserto, querido, meu irmão, minha irmã. Talvez a sua casa, a sua família, a sua vida esteja passando por um deserto, momentos de aflição, de dificuldade. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que Jesus, Ele é o suprimento espiritual para a sua vida. E quando eles estavam indo, querido, saindo do Egito em direção à terra prometida, o povo de Israel estava ali. Durante os 40 anos, eles puderam vir cair do céu aquela substância branca, querido, com aparência de semente de coentro, idêntico a um bolo de mel. E isso era o suprimento diário, para que eles não morressem prostrados no deserto. Ei, querido, Deus não quer que você morra prostrado nesse deserto que você talvez esteja passando, nas dificuldades, nas aflições. Você precisa buscar na fonte de alimento o suprimento espiritual para a sua vida, que está na pessoa de Jesus. Sem o maná, certamente
aquele povo teria desfalecido, teria morrido. Sem a palavra de Deus, sem o pão vivo, sem a pessoa de Jesus em nossas vidas, nós também estamos dados ao fracasso, a morrer, a desfalecer, a sair do caminho. Podemos estar morrendo espiritualmente, podemos estar raquíticos espiritualmente, porque não temos nos alimentado da palavra, não temos levado com seriedade, porque Ele diz que Ele é a fonte. Eu sou o pão vivo, eu sou o alimento, eu sou o seu sustento. O povo de Israel recebia a porção do maná diariamente para ser sustentado em seu deserto, em sua dificuldade. Nós não estamos lá no meio do deserto escaldante, mas talvez os desertos sejam as lutas e a adversidade que se abateram sobre a nossa vida, se abateram sobre a humanidade. São tantas restrições que estão impondo, e muitas vezes não estamos nem falando de Jesus para outros. Precisamos nos alimentar, querido. E o pão vivo que desceu do céu, ele está disponível para você nessa noite. Ele está disponível para a nossa vida nessa noite. Sabe, um fato significativo é que Jesus fez uma comparação entre o maná que caía do céu e a sua descida também dos céus, para estar entre nós, querido. Ele fez uma escolha de estar entre nós. Se o maná era o único meio de sustento material, Jesus é também o único meio de suprimento espiritual para o homem. É a pessoa de Jesus, através da sua palavra, se torna a única fonte de alimento espiritual confiável em quem podemos ter. O homem sem Jesus, irmão, ele carece de alimentação do alto. Quando nós não estamos ligados na videira, quando não estamos buscando na casa do Senhor, na palavra do Senhor, nós estamos deixando de nutrir a nossa vida espiritual. E qualquer vento, qualquer mal notícia nos abala, nos deixa tristes, deprimidos, ansiosos, preocupados. A Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. E muitas vezes nós não temos feito isso, porque não temos procurado nos alimentar da palavra da verdade. Mas precisamos nos alimentar da palavra da verdade. Por isso que o homem sem Jesus, ele fica sem o alimento que vem do alto. Ele é acometido de uma fome espiritual sem precedente. O que tem suprido você, querido? Qual tem sido o seu alimento? É as notícias do dia a dia? Dos grupos? Isso tem abalado você? Isso tem norteado a sua fé? Isso tem deixado você assustado, com medo? Ou você tem ido buscar o suprimento espiritual na fonte que é Jesus, na sua palavra? E é por essa razão que Jesus afirmou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Oh, aleluias, querido. Eu queria tanto que você compreendesse essa. Aqui é uma revelação da parte de Deus. Eu sou o único alimento, eu sou a única informação confiável, eu sou o que te sustenta, eu sou o que te guarda. E aquele que vem a mim, aquele que me procura, aquele que se lança aos meus pés, de modo algum terá fome, de modo algum passará por necessidade. E quem crê em mim jamais terá sede. Oh, aleluias. É o Espírito Santo na sua vida, querido. Certamente Jesus não está falando aqui, querido, de saciar fome ou sede física, mas fala sobre a fome e sede da alma do homem, da qual todos os homens são dependentes dele. Há um vazio dentro de cada homem, que só pode ser preenchido pela presença do Espírito de Deus. Olhe como a palavra de Deus se refere a esta fome. É uma fome incontida, que não pode ser satisfeita por meios puramente humanos. Quando ficamos tentando buscar no campo humano, querido, nós não conseguimos saciar essa sede. Mas como vamos para o campo espiritual, quando entendemos que há um Deus todo-poderoso, sobrenatural, que vela pela sua palavra para que ela se cumpra, a nossa alma tem um plano de satisfação, fica cheia, se alegra na presença de Deus. Salmo capítulo 34, versículo 10.
Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhe faltará. Meu irmão, é palavra de Deus para a sua vida, querido. Ainda que os animais padeçam de fome, nós, como filho de Deus, não teremos falta de nada. Meu irmão, você não vai ter falta de nada em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para isso nós precisamos nos alimentar dele, nos alimentar da palavra dele. Isaías capítulo 49, versículo 10, ele diz o seguinte: nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece dele os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais da água. Note o advérbio, nunca. Há uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, meu irmão. É nunca. O que nos traz a garantia de um suprimento constante, ininterrupto, diário, todos os dias. Basta apenas a nossa disposição de comer do pão vivo que desceu do céu, de nos alimentarmos constantemente dessa palavra, de irmos constantemente buscar nessa palavra. Porque Jesus é o suprimento espiritual para nossas vidas. Quando no Sermão da Montanha, Jesus falava das bem-aventuranças do reino, querido, garante que aqueles que possuem fome e sede de justiça serão saciados. Você está com fome e sede de justiça, querido? Você vai ser saciado. Certamente esse anseio por justiça plena, divina, é uma das características daqueles que são filhos do reino. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Observe que Deus garante o nosso suprimento, meu irmão, não em conta-gotas, mas é com abundância, serão fartos. Então uma coisa é certa, irmãos, Jesus é a nossa garantia de um alimento, ou de um suprimento espiritual abundante. Oh, aleluias! É com abundância na sua vida, querido, não é com escassez. Como está o seu suprimento espiritual, querido? Como está o seu depósito? Como está a sua fé? O quanto você tem se alimentado nesses dias que você muitas vezes tem que ficar em casa? Qual é o tempo que você tem tirado para se encher da palavra de Deus? Se alimentado pela palavra de Deus? Como está o teu TSD, seu tempo a sós com Deus? Como está o seu relacionamento com essa palavra? Como está o seu relacionamento com a oração, com a adoração? Como está o seu relacionamento com a igreja? Como está a sua vida, querido? Do que você tem se alimentado? Sabe, querido, tem muita gente se alimentando das más informações. Todos os dias chega um bombardeio de informações. Não estou lhe falando para você ficar insensível, mas estou falando para você ter uma plena confiança que Jesus é a garantia de um suprimento espiritual abundante para nossas vidas. Louvado seja Deus. Como está o seu alimento, querido, espiritual? E a outra coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite, querido, é que Jesus nos garante a vida eterna. Então Jesus é aquele que desceu do céu, Ele é também o suprimento espiritual para nossas vidas, e Ele também nos garante a vida eterna. Versículos 54, 55 e 58 nos diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. 58. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Oh, aleluias! O maná é um símbolo de Cristo. Produzia vida naquelas pessoas apenas temporária, naqueles que dele se alimentavam. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Observe a frase, e morreram. Mesmo sendo o maná
um tipo de Cristo, não poderia garantir a vida permanente e vida eterna. É por essa razão que mesmo utilizando o maná como ração diária aos filhos de Israel, de toda uma geração, com exceção de Josué e Calebe, todos os outros foram enterrados no deserto. Está lá em Números capítulo 32. Não era esse alimento diferente de outros alimentos que comemos hoje em dia para nos mantermos vivos? Do que você tem se alimentado, querido? O que tem sido fonte de alimento para a sua vida? Qual tem sido o seu alimento nesses dias de adversidade? Porém, Cristo, querido, o maná verdadeiro, ele dá vida ao mundo e dá vida eterna. Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a grande diferença, meu irmão, entre o maná do deserto e Jesus Cristo, o verdadeiro pão dos céus. Somente nos alimentando de Jesus, nos relacionando com Jesus, obedecendo a Jesus, é que podemos garantir a vida eterna. Quando Jesus disse aos seus discípulos que comessem a sua carne e bebessem o seu sangue, ele estava falando não em termos literais, mas em termos figurativos e representativos. Porém, algo deve ficar bem claro. Ou seja, através do nosso novo nascimento, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos a ingerir Cristo para dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, e Ele vem moldando o nosso interior e vem transformando a nossa vida. Ou não sabeis, 1 Coríntios capítulo 6, 19, nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aleluias! Isso representa a vida de um crente. A vida eterna, querido, através de Jesus, ela também é alcançada pela fé. João capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão é: aquele que nele crê, tem a ver com a sua fé para a salvação. A vida eterna somente é conseguida pela graça, querido, através da fé. É independentemente de obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras ou das obras para que ninguém se glorie. João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. O que porém desobedece o Filho não verá a vida, querido, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Observe que a fé, querido, para a vida eterna, não é uma fé seca, mas ela envolve obediência, ela envolve renúncia, ela envolve uma entrega. Tanto é verdade que quem desobedece ao Senhor Jesus, em relação aos princípios do teu reino, não é candidato à vida eterna, mas sobre ele estará permanente ira de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplos aos que haviam de crer nele para a vida eterna. A vida eterna é alcançada não por qualquer mérito que possamos ter,
não por qualquer título que possamos possuir, mas é a graça, é a misericórdia, é a longanimidade de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Precisamos nos aliançar com o Senhor, precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nesse trecho da carta de Timóteo, Paulo se coloca como sendo o principal dos pecadores. Ele garante que alcançou a vida eterna graças ao favor de Deus. É favor de Deus, querido. Se alcançamos a vida eterna, é favor de Deus, é amor de Deus, é graça de Deus, não é por qualquer merecimento nosso. Somente em Cristo, querido, o pão da vida, nós podemos alcançar a vida eterna. Se você quer alcançar a vida eterna, você precisa se relacionar com o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Você precisa se relacionar com Ele, você precisa se aliançar com Ele, e assim poderemos alcançar a vida eterna. Eu já quero concluir essa palavra aqui. Sendo Cristo, irmão, o pão da vida, precisamos recebê-lo primeiramente no nosso interior, e aceitar Ele como Senhor das nossas vidas, através de uma fé obediente, característica daqueles que querem a vida de Deus. Esta vida, embora não seja oferecida gratuitamente, tem um preço, meu irmão, tem um preço, minha irmã, e o preço para alcançar essa vida é a renúncia. Aquele que não estiver disposto a renunciar tudo quanto tem, não pode ser seguidor de Jesus e desfrutar da vida eterna. Lucas capítulo 14, versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Vocês têm renunciado? Você precisa renunciar? Porém algo é claro aqui, a vida que passamos a desfrutar com Deus é inigualável, meu irmão, não tem comparação, e o que nos espera no futuro é muito glorioso, é muito grandioso, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Você ama Jesus, querido? Você entregou a sua vida a Ele? Você tem feito renúncia? Como tem sido a sua fé? A sua fé tem sido uma fé em obediência? Como está a sua vida? Do que você tem se alimentado? Você ama realmente a esse Deus? A única maneira de um homem se encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida, é se alimentando da palavra de Deus, o pão vivo que está revelado, que já está liberado em favor do seu povo, da sua igreja. Jesus, Ele é o pão da vida, é aquele que dá a vida eterna ao que nele crê, querido, ressuscitando da morte espiritual. No último dia, o pão da vida também concederá aos que dele se alimentam, aos que dele se alimentaram, ressuscitem para serem semelhantes a Ele. Aleluias. Sabe, querido, nós não merecemos, mas Ele fez isso por mim e por você. Isso é possível porque o pão da vida se deu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. Então comer do pão da vida significa crer plenamente e reconhecer e aceitar e apropriar-se da suficiência da sua obra redentora. É preciso comer do pão da vida. Apenas provar não é o suficiente. Quem verdadeiramente come do pão da vida jamais, nunca terá fome. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o pão da vida, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Obrigado porque o Senhor está disponível a todos aqueles que Te buscam, a todos aqueles que creem, a todos aqueles que estão dispostos, Senhor, a comer do
teu pão, a beber do teu sangue, a ter comunhão contigo, a se aliançar contigo. Eu quero liberar essa palavra para todos aqueles que vão ouvir e que vão ver, Senhor, que a sua palavra seja poderosa, que ela possa ir além das minhas palavras, e que teu Espírito possa fazer a obra regeneradora na vida de cada um dos teus filhos. Assim, Senhor, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo e todos aqueles que nos ouvem, no nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Amém, querido? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Deus te abençoe a sua casa e a sua vida, no nome de Jesus.